Vamos convidar, por gentileza, então, Felipe, por favor, o Daniel também, Nelson, Lucas, professor Lucas, por favor. E eu vou, então, passar a palavra ao Marcelo Souza, da Geração Renovável, para, então, fazer o nosso debate, ok? Passo, então, a palavra ao Marcelo Souza. Bom dia, pessoal. Bom, enquanto estou se arrumando aqui, quem é integrador? Por favor, levanta o braço. Maioria. Desses integradores, quem já lida com, ou seja, já fez instalação ou já fez e continua fazendo instalação de mini geração, que é acima de 75kV, especialmente média tensão. Poucos. Ou seja, então a maioria de vocês, na verdade, tem experiência no mercado residencial, então está aqui talvez até para tentar entender um pouco disso. Quem aqui lida no lado do investidor ou cliente? Alguém que bota a planta de pé? Não quem vai montar. 2, 3. Tá, beleza, legal. Bom, vamos lá. Eu, primeiramente, obrigado aos apresentadores pelas apresentações. Eu assisti, anotei algumas coisas para perguntar. Quem já me conhece um pouco sabe que as perguntas não necessariamente têm a ver com o que vocês apresentaram. O tema é sobre investidores, não é o que vocês apresentaram. Então, mas eu vou basicamente falar muito em cima do que vocês apresentaram, tá? Então, e não necessariamente também eu vou perguntar, se um falou de armazenamento, eu vou perguntar exatamente sobre o que você falou. Fica muito fácil, né? Então, vou perguntar sobre armazenamento para outro que falou de outra coisa, eu vou inverter. Então, a ideia é pegar realmente uma miscelânea de informações aqui, que é para o público que está aqui entender como é que funciona esse mercado, quais são essas possibilidades. Por que eu fiz essas perguntas aqui prévias? Quando a gente fala de mini GD hoje no Brasil, uma coisa é o que aconteceu e outra coisa é a direção que está indo. Qual é a direção que está indo? De uma maneira muito forte, esse mercado está indo se tornando um mercado de investimento. Você tem poucos clientes finais em que eles colocam a planta para ele mesmo. Poucos. Ou seja, ele está indo na direção do mercado seguinte. Alguém quer ganhar dinheiro, algum capitalista quer ganhar dinheiro, um fundo, uma empresa, o cara capta dinheiro, bota uma usina de mini geração de pé e vai entregar energia para alguém. Seja através de uma geração compartilhada, seja através de uma usina dedicada, ou seja, ele vai entregar essa energia para alguém. Então, está gradativamente esse mercado. Eu não vou olhar pelo retrovisor, vou olhar para frente. Ele está se tornando um mercado de investimento. Na hora que ele está se tornando um mercado de investimento, a gente tem algumas características, que é em cima disso que eu vou começar a perguntar para vocês, a gente tem algumas características que são o que o investidor espera. Então, de cara, o que o investidor espera? Primeira coisa é o investimento. Ou seja, é o chamado CAPEX, né? Ou seja, o quanto que ele vai gastar para colocar uma usina de pé. Mas aí tem um outro ponto, assim, a quantidade de produção de energia, ou seja, a energia produzida, que entra diretamente na questão da eficiência do inversor, da qualidade do inversor e tudo isso. E você entra também a questão do custo da energia, que não é só inversor, é o projeto como um todo, que é o que é chamado LCOE, né? Porque quanto mais energia esse sistema entregar, mais barato é esse custo, eu consigo ganhar mais do cliente, porque, afinal de contas, eu sou um investidor. Eu estou ali para ganhar dinheiro. Então, esse é o enfoque. Então, o cara olha quanto eu vou investir, o quanto esse sistema que eu investi vai me entregar de energia, como é que ele vai funcionar. E aí, em cima disso, a gente tem alguns temas que giram em cima disso que eu vou fazer as perguntas para vocês. Primeiro, quando o cara olha com enfoque de investidor, ele olha, uma das coisas que o cara olha, você começa a trazer um pouco a cultura da geração centralizada para a GD. O que tem na cultura da geração centralizada está vindo para a GD? Uma coisa, garantir disponibilidade. O que é garantir disponibilidade? O cara lá centralizado, quando ele faz um contrato de OEM, ele vai dizer o seguinte, olha, estou fazendo um contrato de OEM, eu te garanto disponibilidade de 99%. O que significa isso? Eu estou te dizendo que das 8.760 horas do ano, eu pego as horas solares, 99% dessas horas, essa sua usina estará entregando energia. Dentro da sazonalidade da energia. Apenas 1% ela pode ser falha. Na hora que você vem garantir disponibilidade, você vem pós-venda, monitoramento do inversor, tudo isso que vocês falaram aqui. Tá? Então, eu vou ter a questão da garantia da disponibilidade. Eu vou ter também a questão da gestão da energia, porque eu preciso monitorar de muito perto o que eu estou entregando. Eu preciso saber, eu preciso confrontar a informação do medidor da distribuidora, eu preciso monitorar essa energia. Eu preciso trabalhar muito na gestão da energia, que é um tema que se fala muito lá fora, e aqui ainda de maneira muito iniciante, a questão da digitalização da energia. De repente, agora, com a questão do 5G, isso vai começar a vir mais.
que é o poder monitorar exatamente, foi falado aqui, poder monitorar a string, poder monitorar a curva IV, que você começar a monitorar, fazer essa gestão de energia um pouco mais próximo ali, dentro do cara que gerencia tudo isso, que é exatamente o inversor. Você tem um outro ponto, que é a questão da gestão de OIM, foi falado aqui, proteções, diagnóstico, curva IV, ou seja, facilitar a vida da galera que está fazendo a operação e manutenção da planta. E você tem um outro ponto, que foi uma das apresentações aqui, que falou do produto, que na GC tem a chamada garantia física. A gente vai começar, pouco a pouco, em mini geração, ir na direção dessa conversa de garantia física. O que é isso? Eu estou dizendo que a usina ela tem 100, ela tem 2 megawatt pico, mas ela não vai entregar 2 megawatt, porque eu tenho lá um percentual de eficiência do sistema, que é de 30%, 35%, ou seja, a garantia de entrega de energia. O meu contrato, em algum momento futuro, vai começar a ir nessa direção. E como é que eu aumento a minha garantia física? Ou seja, aumento que eu estou dando uma garantia ao consumidor de energia que eu tenho realmente aquela energia para entregar. Quem é que vai ajudar nisso? O armazenamento, foi falado aqui também. Então, aqui foi falado exatamente vários temas que vão na direção e que é o futuro da mini geração. Tá? E agora vamos às perguntas para vocês. Primeiro para o Lucas, vamos de trás para frente. Eu achei bastante interessante essa questão do simulador. Bem bacana mesmo a questão do simulador da rede elétrica. Uma das coisas que a gente vê que é uma falha efetiva no processo de campo de usinas de mini geração é o comissionamento. Ou seja, se o comissionamento ele fosse um pouquinho melhor, alguns dos problemas que acontecem depois que as usinas estão operando, eles não estariam acontecendo. Esse tipo de coisa, você simular a rede elétrica, equipamentos como esse tipo de teste, você consegue sair do laboratório para campo? Ou seja, você consegue pegar, dizer assim, o cara, você oferecer um serviço, o cara que está em campo, e além do comissionamento básico do que a norma diz, ou seja, você efetivamente expandir o conceito de comissionamento em campo para evitar um problema futuro nessa usina? A questão do comissionamento depende de quais testes a gente estaria falando, né? Seriam os testes de aterramento, testes de curva IV, verificação se está de acordo com a... esses testes, a questão da simulação não faz diferença, né? Sim, não, esses testes é o comissionamento padrão. Minha pergunta é exatamente essa. Você consegue fazer algo mais além do padrão? Ou seja, você vai de fato o seguinte, olha, eu vou fazer testes diferentes em termos de rede elétrica para saber como que esse inversor vai se comportar ali no comissionamento? Você consegue fazer isso em campo? Na verdade, para ter essa ideia de como o inversor vai se comportar, eu acho que uma das principais características da rede é a sua impedância, né? A impedância no local de conexão. Depende do local, maior resistência, maior reatância, né? Cargas locais também, que envolve todo o restante, e também a presença de relés de proteção. Eu não sei se os fabricantes têm alguma ferramenta de identificação da impedância da rede, né? Até a gente desenvolveu já algo nesse sentido para identificar a impedância da rede, né? E também conhecer os relés que existem aí, suas proteções que estão ativas, né, da concessionária. E isso, claro, pode ser colocado no simulador para verificar em diferentes condições, variação de parte solar, aí, variação dessa impedância da rede, com alguma faixa, né? Como é que vai ser o comportamento do sistema. Isso é possível fazer, sim, em simulação, mas é necessário ter esses dados da rede elétrica, ter esses dados de qual a estimativa de impedância da rede. Ou seja, você consegue efetivamente parte do que é feito no laboratório levar para campo e fazer um comissionamento além do comissionamento padrão que o pessoal faz por aí. Seria possível, claro, é possível colocar sinais de potência no inversor, comando externo de potência nos inversores, variando a potência ativa e variando a potência reativa. Só com essa variação em vários pontos de operação é possível rodar um algoritmo para identificar a impedância da rede elétrica. Existe essa opção, sim. Perfeito, legal. Bom, outro ponto aqui, a questão, eu falei minha introdução, a questão da gestão, né? E aí eu vou perguntar para o Felipe,
da Kerouac. Hoje, o que se vê é o inversor, ele é o cérebro do sistema. O módulo, ele é o item mais caro, mas ele é um tanque de guerra, ele é o que menos falha. O índice de falha de módulos, independente do fabricante, ele é extremamente baixo. Ou seja, ele é um fabricante de módulos bom, o índice de falha é extremamente baixo. O fabricante de módulos ruim, o índice de falha é muito baixo. Ou seja, então de muito baixo a extremamente baixo. É um tanque de guerra do sistema. O inversor é a inteligência, é o cérebro, é o braço e as pernas, ele faz tudo o restante. Mas o que está, cada vez mais o que se percebe é o inversor, ele está trazendo para ele a tecnologia. Você tem lá a string box, que tem umas proteções, está trazendo algumas proteções para dentro do inversor. Você tem o monitoramento, você está trazendo o monitoramento para dentro do inversor. Ou seja, cada vez mais é o seguinte, o inversor está se tornando o cara. Ele deixando de ser o cérebro, ele é o cara do sistema, e os outros fabricantes das outras coisas que são nos periféricos que se cuidem, né? Então vai ser mais ou menos isso. Sim, nessa linha, tá? O mercado de mini geração, ele precisa muito dessa questão da gestão de energia. Como é que você enxerga a questão da 5G? Tudo que está se falando hoje em termos de tecnologia de comunicação, de gestão, de blockchain, que você pode dividir, seccionar, de repente, uma usina para fazer essa gestão da energia, tudo. Qual é a visão da Kerouac? O que você entende em que vai essa direção? O que os fabricantes de inversores eles vão começar a entregar ao mercado para que facilite a gestão dessa brincadeira toda? Isso realmente o inversor, a gente fala que é o único carinha ali na instalação toda que conversa, né? Seja ele com o integrador ou com qualquer um, né? Então, se der um erro no painel, quem vai falar é o inversor, e se der um erro na rede, quem vai falar é o inversor, né? Então, hoje ele já é a parte mais inteligente, como você disse, em toda a parte, né, do sistema. Mas realmente, né, hoje a gente vê que cada vez mais, não só para a mini geração, mas também para os integradores, o sistema de monitoramento é muito importante. Seja hoje ele feito por modo Wi-Fi, né, com a conexão via internet normal, mas hoje é algo muito importante, como você disse, para mim saber quanto eu estou gerando, qual a disponibilidade do sistema e quanto eu estou gerando, né? A Kerrotec, ela sempre vem trazendo, assim como todas as outras fabricantes também, né, as mais diversas tecnologias e embarcando isso em conjunto com o inversor para garantir assim, o máximo de informação e o máximo de tecnologias internas do inversor, né? Se a gente falar de 5G hoje, né, a transmissão de dados é muito rápida no 5G, a gente consegue ter aí uma grande disponibilidade de informações, né? Hoje a gente já tem módulos 4G funcionando, né, para usinas de mini geração. Ainda não vi aí um módulo 5G para comunicação, mas a gente vê que isso é muito importante, né? Então, a informação em si do sistema, como a curva IV, né, tanto tensões, informações, né, do sistema em si, ela em torno é muito importante. Então, a gente vê que isso é um futuro, né? Quanto mais informações eu tiver no sistema, melhor para trazer essa parte de gestão da operação, da manutenção do sistema e também garantir que o sistema está funcionando perfeitamente. Bom, o que eu vejo como principal ganho da questão da 5G é a velocidade. Né? Ou seja, e a velocidade, quando você traz para o solar, o que ele representa? A velocidade de decisão. Decisão de quem? Do inversor, que é a inteligência do sistema. Então, assim, ele vai receber uma informação em milissegundos, do jeito que foi numa das apresentações aqui, ele vai receber uma informação, ele pode tomar uma decisão que é nativa de proteção, ou ele pode reportar essa informação para um sistema supervisório, que isso tem mini-GD, é diferente o enfoque da mini-geração. Então, assim, então, você pode ter uma inteligência de inversor, mas nas mini-gerações, principalmente de uma 5 MB, você tem um sistema supervisório, você tem um sistema SCADA, então você tem alguma coisa. Então, assim, essa velocidade de comunicação e de decisão é que é extremamente importante. Né? Então, o que eu vejo, na verdade, de principal ganho na questão do 5G é essa. É a velocidade da tomada de decisão. Você monitorou alguma coisa, identificou alguma coisa, você foi lá e voltou e tomou uma ação. Porque hoje, se tratando de uma usina de 5 MB,
Se a gente fala de inversor string, se uma unidade falha, né, vamos supor, uma unidade de 350 falha, né, a gente está falando de 350 kW que parou. Né, mas se a gente está falando de um inversor central, que a gente tem unidades aí de 3 a 4, 5 megas, então você praticamente para a usina inteira, né? Vamos supor assim, uma usina de 5 mega. E o que você falou, uma tomada de decisão, se eu ficar sabendo quanto antes que essa usina parou, né? Ou o que aconteceu, qual o erro que está dando nela, ou se estou tendo algum problema de geração, não está gerando o eficiente, né? A tomada de decisão toma mais rápido e a penalidade por aquela falha se torna menor, né? Então, quanto mais rápido a minha tomada de decisão, a minha detecção do problema, menos impacto eu vou ter para o investidor, né? Menos dinheiro ele vai perder ao longo do investimento dele. Nelson, quer adicionar alguma coisa? Fazer uma contribuição aqui. No meu ponto de vista, o 5G ele vai ser muito importante nos sistemas mais complexos, sistemas híbridos, onde você tem a bateria e tem que tomar uma decisão rápida de despacho ou não, ou carga do sistema. Então, a fonte intermitente com bateria torna-se uma fonte despachável. Com isso, ela pode receber sinais do operador nacional do sistema ou do operador local, da distribuidora, para tomar decisões para também, além de outras coisas, prestar serviços à rede e otimizar o sistema. Então, no residencial, por exemplo, você pode ter uma tomada de decisão, receber um sinal da distribuidora local para você armazenar energia, usar menos a rede em determinados horários, ou poder usar mais em outros horários, que é o que acontece ao contrário com o ONS. O ONS manda comandos para fontes despacháveis, determinando horários, né, e potência que elas vão injetar na rede. Isso vai ser transferido para sistemas menores também. Então, no futuro, talvez não tão distante, a gente vai ter a inserção do 5G e recebendo comandos do operador para tomar essas decisões. E aí o 5G é muito importante, porque a grande diferença do 5G para o 4G é o que você falou, a questão da velocidade e a quantidade de dispositivos conectados. Então, tem algumas aplicações que o 4G não poderia não poderia fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente tem um warehouse, um armazém em Sorocaba, todo operado por 5G. São robôs totalmente autônomos e eles determinam onde eles vão pegar o estoque e tal. Isso só o 5G permite. Com 4G não daria por causa do delay, né, que tem e também a quantidade de dispositivos conectados numa mesma área. Então, acho que essa é a grande... Bom, pensando nessa mesma ideia do Nelson, a questão do operador nacional do sistema, de receber do operador nacional do sistema, me parece uma questão que para o 5G não vai resolver, porque existe a própria latência das ondas eletromagnéticas, né, do local, de qualquer lugar do Brasil, até chegar em Brasília demora um tempo aí. Mas a nível local, me parece a nível de distribuidor, quanto menor o sistema, mais rápido ele vai ter que responder. Né, para quando necessita alta confiabilidade e disponibilidade da rede elétrica, não perder nem um ciclo, talvez, da rede. Então, nesse caso aí, talvez seja uma aplicação principal ali do 5G a nível local, né, onde precisa ali, talvez, grande quantidade de equipamentos conectados, baixa latência, alta velocidade, né? Só minha opinião. Bom, vamos lá. Próxima pergunta aqui. Eu ia fazer a pergunta sobre armazenamento, eu ia fazer para o Nelson, só como ele já fez um comentário, vai ficar fácil você responder, então vai ser para o Daniel. A ideia aqui não é facilitar a vida de ninguém, eu disse no início. Tá? Assim, então, vocês foram para um painel, viu que eu sou moderador, vocês se preparem em relação a tudo, não só o que vocês apresentaram. Combinado? Então tá bom, vamos lá. Armazenamento. Armazenamento, você tem a questão do o acoplamento DC e o acoplamento AC. Certo? Então, assim, para o pessoal aqui que não está familiarizado com isso. O que é o acoplamento DC? Você coloca o sistema de baterias no lado CC do sistema e, basicamente, você tem aquela curva de geração do painel, você tem a parte de geração dos módulos que está acima da capacidade de conversão do inversor. Você pega aquilo ali, que é uma energia teoricamente perdida, e você armazena e você injeta num outro horário. Você pode ou até injetar naquele momento mais baixo, e que de manhã e no final do dia, que o módulo não está gerando tanto para complementar o inversor, ou você gera depois do horário solar. Né? Então, esse é o acoplamento DC.
O acoplamento AC, basicamente, você está colocando o sistema de baterias na saída do inversor. Você está fazendo um controle. Quando você traz isso para Brasil, qual que é a situação? Acoplamento AC, nós ainda não temos regulação para isso. Então, basicamente, o acoplamento AC. Estou perguntando isso porque exatamente tem a questão do ONS. Eu ia fazer a pergunta mais ou menos nessa direção. Você tem um operador nacional de sistema, ele vai dar uma ordem para a usina, hoje de geração centralizada, isso vai chegar na mini GD. Isso vai chegar na mini GD. Então, por isso que eu estou falando, não estou olhando para trás, estou olhando para frente. Vai chegar uma ordem e falar o seguinte: saia do sistema, porque eu não tenho espaço no fio. Sai do sistema. Tá? Ou então é o seguinte: olha, eu preciso que você injete energia no sistema porque eu estou tendo uma queda de tensão, estou tendo um problema de frequência, que é o chamado serviços ancilares. Então, assim, eu vou dizer, ou eu preciso que você descarregue energia, ou eu preciso que você saia do sistema. E aí é que você entra a questão do acoplamento AC, porque eu estou vinculado a um poder regulador, que é o Operador Nacional de Sistema, que é o ONS. Nós não temos as regras ainda para serviços ancilares, nós não temos as regras ainda. Então fica complicado hoje no Brasil você falar em armazenamento AC. Né? E na GD ainda, muito menos. Então você está falando basicamente do lado, do lado DC. Quando você vai para o lado DC, eu tenho ainda a possibilidade de fazer o quê? Olha, na verdade, o que eu estou fazendo, eu estou aumentando a minha garantia física, pura e simplesmente. Aumentar minha garantia física, eu pego aquela energia que eu ia perder, choveu, eu vou pegar e vou descarregar a bateria. Ou vou complementar de manhã, vou complementar no final do dia. Ou vou fornecer energia fora das horas solares. Eu estou aumentando a minha entrega de energia. Eu estou armazenando uma quantidade de energia que eu ia perder e estou descarregando num outro momento de acordo com a minha estratégia de investimento, de acordo com a minha estratégia de negócio. Tá? Nesse sentido, quando eu vou pelo armazenamento DC, aí essa questão do ONS ainda não está na mesa. Ela não está na mesa. Ou seja, ela passa a ser uma decisão meramente de negócios. Porque eu vou colocar um sistema de armazenamento de energia porque vai me entregar uma quantidade de energia a mais. Vale a pena ou não vale a pena? É uma decisão de negócio. Quanto é que vai ser o custo, quanto é que vai ser o meu investimento, quanto é que eu vou ganhar mais com isso, ou quanto é que eu vou economizar mais com isso, se for o próprio cliente. Tem a possibilidade da história do backup, mas não é algo que seja para mini geração. Tá? A possibilidade do backup é muito mais o cara está gerando rooftop, telhados residenciais, comerciais e tudo. Faltou energia, ele tem a bateria e tal. Não é esse o caso. Tá? Que a gente está tratando aqui, a gente está tratando mais de solo. Então, na hora que eu vou para o acoplamento DC, aí essa gestão é a velocidade da informação. Tá? Ou seja, como é que eu reverto de uma para outra, como é que eu faço essa reversão de uma para outra. Como é que vocês, na Sungrow, vocês enxergam isso, a questão do acoplamento DC? Ou seja, a possibilidade de viabilidade no Brasil, em que pé que está a tecnologia, o que dá para fazer, o que não dá para fazer ainda? Certo. Então, em questão de maior escala, né, projetos de GD, projetos de solo, por exemplo, a gente trabalha, por enquanto, internacionalmente. Então, a gente tem soluções, por exemplo, de baterias de maior porte, em container, e elas já são aplicadas tanto para acoplamento CC quanto CA em plantas nos Estados Unidos, na Austrália, na Ásia também. Então, a gente já tem essas soluções, ainda não estamos trazendo para o Brasil, de fato, por questão de viabilidade econômica, por exemplo, mas já tem até algum projeto ou outro na América Latina. Eu concordo quando você fala que o armazenamento ele vem para fechar essa questão da qualidade e disponibilidade de energia, né, como 2 pontos que você citou, que são importantes para os projetos de GD, olhando para frente, além da operação e manutenção. E a questão das aplicações, de fato, talvez um backup não faça tanto sentido, provavelmente você fica ali em questão de arbitragem e peak shaving, né, de controle de demanda. Mas a Sungrow ela tem soluções internacionalmente a esse nível.
Agora saiu, por exemplo, a resolução em metro para sistemas menores, né, até 75 kW. Então, os sistemas híbridos que a Sungrow tem, eles vão passar por ensaios de acordo com essa norma. E, assim, a tecnologia ela é desenvolvida, ela é estudada, a gente tem gente trabalhando em cima disso. A questão de trazer para o Brasil viabilidade econômica e ter diretrizes mais sólidas sobre como esse tipo de sistema tem que se comportar, porque, por exemplo, a resolução do Inmetro ela trouxe ensaios específicos que não são realizados no exterior para baterias, curto-circuito nas portas do inversor híbrido, coisas que não tinham nas normas internacionais que a gente vai ter que se adequar. Então, provavelmente a gente tem que passar por alguma adequação também para atender o mercado brasileiro. Mas a Sungrow ela desenvolve essas soluções, já tem soluções colocadas em prática. A gente espera o andamento do mercado para poder participar aqui também com esse tipo de solução. Não, perfeito. Bom, o nosso tempo acabou, tá? A gente tem coffee break agora. Eu poderia fazer mais uma pergunta para o Nelson, ou se a galera quiser ir para coffee break, vai para coffee break. Pode fazer para fechar? Comer 5 minutos de coffee break? Então tá bom. O Nelson já falou, mas só para ele não ficar sem uma pergunta direta só para ele. Ainda do ponto de vista do investidor, importância, pós-venda. Vai ter um painel, infelizmente não vou estar, que eu vou estar palestrando num outro painel em paralelo, mas hoje, no final do dia, tem um painel sobre pós-venda. Né? Pós-venda, no caso do distribuidor. Mas quando você fala pós-venda do distribuidor, 80% das falhas do pós-venda é inversor. Então, são exatamente vocês aqui que teriam que estar lá no paredão e o distribuidor descendo além. Mas, quando você vai para a usina de mini geração, né? O cara que é o investidor, ele não quer que pare. Ele assim, tá, mas se parar, eu quero ser atendido rápido. Então, assim, quais são os gargalos? Como é que assim, nós estamos falando de um país continental, né? Eu sou carioca, moro em São Paulo, a minha mãe é daqui. Minha mãe é daqui de São Luís. Eu tenho um pé aqui no Maranhão. Então, assim, mas você vai atender de São Paulo, Maranhão. Você vai atender de São Paulo, Amazonas. Então, assim, a logística é um negócio complicado. Como é que é tratado a nível de fabricante de inversor essa questão do pós-venda para as usinas de maior porte? Que é o cara que está vendendo energia. Se ele não o consumidor, se ele não tem, ele pode ficar chateado que ele está pagando mais. O cara que está vendendo energia da usina, ele está deixando de ter uma receita que fazia parte do modelo de negócio dele. O enfoque é diferente. Como é que é essa abordagem em relação a esse público? Sabe que, na minha visão, tem uma grande diferença entre o investidor e o consumidor da microgeração, que é justamente um dos pontos é esse. Ele olha aquilo como um investimento. Então é feita uma análise de LCOE, de riscos, né? E realmente ele faz a busca por um produto que, além de atender tecnicamente, né, de trazer mais geração, mas que tenha um pós-venda. E que seja barato. O investidor ele quer pegar. Mas ele quer. Tô zoando. Mas o cara ele vai tentar. Ele vai tentar. Exatamente. Mas o investidor sério ele faz a conta do LCOE. Sim. Então que envolve OPEX, CAPEX, né, um monte de coisa. Então o que a gente estava falando de levantamento de curva IV, de monitoramento inteligente é tudo o que a questão de não ter fusível. Então é tudo que reduz o OPEX, né, e traz um monitoramento inteligente. Mas na questão do pós-venda, e aí eu trago uma provocação aqui, quantos fabricantes de inversor têm potências acima de 200 kW? Você pega 3. 3. E na microgeração? E na microgeração? Residencial. Bom, aí isso depende. Quantas esquinas você quer que eu ande para te contar? Exatamente. Então, um ponto muito importante é a questão do pós-venda. Que esse investidor ele está preocupado com isso. E o consumidor final, muitas vezes, ele não sabe, ele não se atenta a esse ponto. Então, sim, ele só vai ter a dor no momento de acionar a garantia. Exato. Se hoje a gente tem 50 fabricantes aqui no Brasil, 50, 60 marcas diferentes, será que todas essas têm condição de prestar um suporte decente na hora do pós-venda? Quantas dessas têm uma equipe realmente de pós-venda ou são somente representantes que estão aqui? E na hora de vender é tudo bonito, mas e na hora de prestar serviço e atender de forma rápida para o cliente? Como é que fica? Então, vou dar o exemplo da Hauer, que é a que eu conheço. A gente tem, como eu falei, um armazém em Sorocaba, gigante,
todo operado por 5G, e um compromisso de despacho do produto em 48 horas após a comprovação de um atendimento em garantia. Então, em 48 horas, 2 dias úteis, na verdade, em 2 dias úteis, um produto é despachado em garantia do centro de distribuição. Na questão da mini geração, como você falou, os investidores eles têm um olhar muito mais parecido com geração centralizada, né, com os investidores de geração centralizada, do que os consumidores finais da microgeração. Então, normalmente, você tem lá algumas plantas, né, numa região relativamente próxima. Então, os clientes eles têm normalmente ali um backup, né, alguns sobressalentes para atender não só uma usina, porque não faz sentido, por exemplo, você tem uma usina de 1 mega, você tem 5 inversores. Ter um spare é muito caro. Agora, se você tem várias usinas de 1 mega e ter um spare ou 2 spare para atender todos esses daí, então essa normalmente é a estratégia utilizada, mas tem casos que a falha é um pouco além, né, do que o sobressalente pode atender. Então, ter um atendimento, um pós-venda sério, é um ponto que o investidor procura. E esse é um dos motivos de ter poucas marcas atuando na mini geração. Não, perfeito. A gente não vai ter mais tempo, mas aqui você pega 2 dias úteis, deu pau na sexta-feira, passa sábado, domingo, 2 dias úteis para se baixar, então você já perdeu 6 dias, perdeu 20% da receita, eu já estou xingando a última geração da tua família. Eu perdi 20% da receita no mês. É isso. Mas eu acho que o importante era a mensagem, entender, porque realmente a questão da velocidade mas é melhor é importante. 2 dias úteis se o cara ele não tem um sobressalente. 2 dias úteis, atendimento e garantia. Realmente é uma casadinha ali, uma dobradinha sobressalente com a velocidade, um acordo estratégico de pós-venda. Então, se quem estiver botando a mini geração, tem que fazer um acordo estratégico de pós-venda com o fabricante. E mesmo que o cara não tenha tanta estrutura, mas se fizer um acordo estratégico, está lá. E atendimento que demora 2 meses, 3 meses, e que o fabricante às vezes não assume a garantia. Né? Não, perfeito, gente. Ultrapassamos o horário, entramos um pouco com a coffee break. Pós-venda é polêmico. Obrigado a todos, obrigado Daniel, Lucas, Felipe, Nelson. Obrigado, pessoal.